No Teoria de hoje a gente conversa sobre intervenção do Estado na propriedade. Pode isso? Vem comigo! Olá, aluno, professora Elisa Faria. Nós fizemos algumas questões, na aula de questões, sobre intervenção do Estado na propriedade. E essa aula teórica é uma aula para introduzir você nesse assunto, se você ainda não tinha tido contato com essa matéria em nenhuma prova anterior de concurso seu, tá? E aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar, então, com relação à intervenção do Estado na propriedade, é o que é propriedade. Então, professora, é fácil, eu aprendi pequenininho isso, é meu, me dá, é meu, não é? Um dos primeiros conceitos que a gente pensa, eu acho, do direito é propriedade. Esse brinquedo é meu e se você quiser pegar esse brinquedo, eu vou cair na sua cabeça. Acho que as crianças adoram fazer isso. Bom, e aí, essa ideia, então, de propriedade, ela se traduz em duas características importantes que você vai precisar de saber para conseguir responder às questões de prova. Toda vez que uma coisa é sua, significa que ela tem a característica de ser absoluta e exclusiva. Vou explicar aqui. Absoluta e exclusiva. Quando a gente diz que alguma coisa nos pertence, nós temos poder absoluto sobre essa coisa. Você pode pegar algo que é seu e vender, doar, quebrar, picar em pedacinhos, emprestar. Quando algo é nosso, a gente tem então poder absoluto sobre aquela coisa. E a outra característica se chama exclusividade. É meu e eu não preciso dividir com ninguém, tá? Salvo se eu quiser emprestar, mas se eu quiser emprestar, fui eu que quis. Então, a exclusividade é essa possibilidade de usar sozinha a coisa para mim, tá? Ou seja, conforme a minha exclusiva vontade. Então, essas duas características fazem com que algo seja realmente seu. Digamos que você alugue um apartamento, você esteja morando de aluguel. Embora você esteja ali, a chave é sua, né? Você entra e sai na hora que quer, você não pode fazer o que quiser com esse imóvel. Você não pode vender, por exemplo, não te pertence, né? E às vezes também você não tem nem a característica da exclusividade, ou seja, você tem por vezes que aceitar, né, o convívio ali com o próprio proprietário. Ele pode falar assim, olha, eu vou entrar no seu apartamento aí hoje, eu vou fazer uma inspeção, né? Eu vou olhar aqui o encanamento, ou seja, você não tem aquilo como seu em caráter de exclusividade, por isso que não é a sua propriedade, tá bom? Só tem a posse e não tem o domínio. Tudo bem até aqui? Ótimo. Professora, mas eu tenho lá o meu imóvel, comprei um lote, não quero construir nele, não quero fazer nada, só quero deixar ele guardado lá. A Constituição Federal vai dizer que a sua propriedade deve atender a uma função social. O que é essa função social? Se você não der aproveitamento a esse imóvel, a sociedade vai ficar prejudicada, seja porque ele tem um lote, por exemplo, juntando barata, rato, né, lixo, seja porque você deixou de construir, por exemplo, um equipamento que seja, né, de interesse da sociedade de alguma forma. Então, a Constituição fala, você pode ter um imóvel, você pode ter um bem, uma propriedade de alguma coisa, mas nós vamos limitar um pouco isso. Por exemplo, se você tiver um carro, você não pode sair com esse carro caindo aos pedaços pelas ruas. Então, a gente vai fiscalizar esse seu veículo e vai te licenciar para você andar com ele na rua. Se você tem um imóvel, você vai ter que conservar esse imóvel para ele não colocar em risco as pessoas. Enfim, então, toda a propriedade fica condicionada a uma função social e quem determina isso é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, tá? Sempre que houver um conflito, essa supremacia do interesse público vai prevalecer. Até aqui tudo bem? Ótimo. Falando então das formas de intervenção na propriedade, nós descobrimos que uma delas se chama desapropriação e é uma
forma de suprimir a propriedade. Então, ela é uma intervenção supressiva, vai tirar de você a propriedade. Se vai tirar, você não vai ter mais nenhuma dessas características, evidentemente, vai deixar de ser seu. Existe a desapropriação comum. Essa desapropriação comum está lá no artigo 5º, a administração, por exemplo, declara o seu imóvel como um bem de utilidade pública para a construção de um hospital ou de uma escola, você vai ter que sair e vai ser indenizado por esse imóvel que você deixou ali, tá? Nesse caso, a indenização, ela tem que ser justa, prévia e em dinheiro. Quando fala prévia e justa, pode ser que você não concorde com o valor que a administração está oferecendo e aí vocês vão para uma ação judicial em que o juiz vai determinar qual é o valor adequado e aí, uma vez que a administração deposite esse valor, você tem que sair do imóvel. Prof, nessa ação de desapropriação, eu posso alegar assim que eu não concordo, que eu não queria ser desapropriado? Não. Você só vai poder discutir o valor da indenização, tá? Então, essa é a desapropriação comum. Existe uma outra desapropriação, que é a desapropriação sancionatória. O que é essa desapropriação sancionatória? Ela é constituída sobre bens imóveis urbanos. Então você comprou um terreno, um lote na cidade, mas não está construindo nada, está lá aquele lote abandonado, a administração vai te dar um prazo de 1 ano para você apresentar um projeto em relação ao aproveitamento daquele terreno. Se você em 1 ano não tiver ainda apresentado esse projeto, vai começar um prazo de 2 anos, que é o que você tem para iniciar a edificação. Então vai passar 1 ano para você apresentar projeto e mais 2 anos para você começar a construir. Se você não fez isso nesses 3 anos, a administração vai aplicar um IPTU progressivo no tempo. Esse IPTU vai durar por até 5 anos e a administração vai aumentando a alíquota dele para te forçar a edificar naquele imóvel. Essa alíquota não vai poder passar 15% do valor do imóvel e não pode mais do que dobrar de um ano para o outro, tá? E passado então esses 8 anos, que foi 1 ano para começar a apresentar projeto, 2 para construir, 5 para pagando ali esse IPTU sancionatório, a administração vai tirar de você o imóvel. Quando ela tira de você o imóvel, ela vai te indenizar, mas ela não vai te indenizar em dinheiro, ela vai te indenizar em títulos da dívida pública. O que é isso? É como se ela pegasse o valor do imóvel, dividisse de 10 vezes e emitisse para você um papel que você pode resgatar uma dessas parcelas. Então, a cada ano você vai lá e resgata 1/10 do valor do imóvel até o final dos 10 anos, quando você teria resgatado o valor total, tá? Então, essa é a chamada desapropriação sancionatória urbana. A outra forma de desapropriação é a desapropriação para fins de reforma agrária. Essa daqui, portanto... Peraí que vou virar para frente para conversar com vocês. Essa aqui, então, que é da reforma agrária, ela só pode ser feita pela União e ela é para que a gente redistribua melhor a terra. Portanto, ela só serve para grandes latifúndios, grandes propriedades que estejam improdutivas. Se ela for produtiva, a gente não vai mexer nessa propriedade, tá? O Estado não pode interferir nela. Mas se ela for improdutiva, a administração vai desapropriar. E nesse caso também não vai indenizar em dinheiro, vai indenizar em títulos da dívida agrária. Esses títulos da dívida agrária basicamente são dividir o valor da propriedade em 20 parcelas, em 20 anos, e aí você vai resgatando uma por uma a começar do 2º ano. Então, só com 22 anos você vai ter recebido o valor da propriedade toda, tá? Nesses casos também... Aqui, a sede da fazenda, por exemplo, se ela existir, ela é indenizada em dinheiro. Então, só as benfeitorias úteis são indenizáveis em dinheiro, tá bom? E ainda tem uma outra que se chama desapropriação com fisco. O que é essa desapropriação com fisco? Ela vai ser a tomada do bem, do imóvel, sem qualquer tipo de indenização, porque você praticou algum ilícito, como, por exemplo, o cultivo de plantas psicotrópicas, no caso não foi você, né? Seu vizinho lá, cultivo de plantas psicotrópicas, a fazenda vai ser confiscada. Ou ainda quando se verifica
utilização de mão de obra escrava, também nós temos o chamado confisco, ou seja, a desapropriação, ela nesse caso não tem indenização, tá bom? Então, no caso das desapropriações, nós vamos perder completamente essas características aqui da propriedade, ou seja, ela não é mais sua de forma alguma, então você não vai falar se ela é absoluta ou se ela é exclusiva, já que ela deixou de existir. Bom, depois das formas de intervenção supressivas, nós temos as formas de intervenção restritivas. Ela não vai tirar de você a propriedade, mas ela vai afetar uma dessas características especificamente. Na servidão, um bom exemplo é imaginar que a administração pública precisa, esse é um exemplo, acho que está até no questões, a pessoa está gaguejando, a rede de energia elétrica para chegar lá da hidrelétrica até a cidade, né? Oleoduto. Tem um caso até que eu estou apanhando na justiça, a rede de esgoto de um bairro inteiro vai passar debaixo da casa de uma pessoa. Essa é uma forma de servidão. Naquele lugar ali, a pessoa não vai poder construir uma piscina se ela quisesse, porque a rede de esgoto de grande volume está passando ali debaixo. Ah, poxa, professora, eu não vou poder aproveitar o imóvel como eu queria fazer uma piscina aqui. Nesses casos, essa servidão está interferindo no valor do seu bem ou na utilização dele, vai caber uma indenização, tá? Nem toda servidão é indenizável, nesse caso ela seria. E aí, então, a servidão, ela é perene, ninguém vai colocar uma rede de esgoto ali para daqui a um mês tirar. Então, ela tem uma característica de perenidade e essa servidão vai, então, ser registrada na matrícula daquele imóvel. Quando a gente diz que a administração vai usar junto com você ali aquele imóvel, ela não está te proibindo de vender, de doar, de nada disso, mas ela está afetando o que a gente chama de característica da exclusividade, ou seja, essa propriedade, meu giz está quebrando, essa exclusividade vai ser afetada. Então, a servidão afeta a característica exclusiva do bem. Você não vai mais usar sozinho aquele bem, vai dividi-lo com a administração. A mesma coisa acontece na ocupação temporária. A diferença da ocupação temporária para a servidão é essa transitoriedade maior. Por quê? Na ocupação temporária, eu preciso ali por uns dias, por uns meses, colocar umas máquinas para dar apoio a uma obra pública, né? Vocês às vezes encontram em situações em que é preciso desabrigar pessoas, né, por algum motivo específico, e aí elas são colocadas em escolas públicas. Essa escola pública que eu estou usando, um ginásio para colocar as pessoas, representam uma forma de ocupação temporária. Na ocupação temporária também é afetada a característica exclusiva da propriedade. Ou seja, imagine lá, você tem um terreno ao lado de uma rodovia, ela está sendo restaurada, reformada e colocaram lá os tratores, os caminhões dentro do seu terreno durante a noite, enquanto a obra está parada. Você vai ter que tolerar aquela presença do Estado ali junto com você, tá? Agora, a outra forma que a gente tem se chama requisição. A requisição, ela sempre ocorre em caso de iminente perigo público. É quando o Estado, para impedir uma situação de sequestro, para impedir uma situação de assalto ou mesmo para fazer socorro a pessoas que estão em situação de perigo, pega o bem emprestado e vai te devolver depois e se houver algum dano vai te indenizar. Então, também aqui você não vai usar sozinho o seu bem. Imagina lá que ao lado do seu imóvel está acontecendo um sequestro e aí toda a polícia está na janela da sua casa, você passou ali de rolinho no cabelo, bem de manhã cedo, eles já estão lá posicionados com binóculo para verificar qual o melhor momento de fazer a intervenção, tá? Então aqui na requisição também, olha você dividindo a sala da sua casa com a polícia, por exemplo, na situação de requisição, tá? Já o tombamento e a limitação, nós vamos ver, não são uma divisão do Estado com você naquele imóvel, e sim uma proibição de que você, por exemplo, no tombamento, que é para proteção da característica histórica daquele imóvel, faça uma descaracterização, troque a cor do imóvel, faça uma demolição. Então, vai afetar a característica absoluta da sua propriedade. Vai dizer, olha, você não pode fazer o que você quiser, tá? Você vai ter que se resguardar aqui
da preservação das características desse imóvel. O tombamento não vai ser indenizável, porque não te atrapalhou em nada. Mas digamos que você fale, olha, tá, mas para manter isso aqui desse jeito, vai ficar caro e eu não tenho condições. Aí a administração pode até, eventualmente, declarar a utilidade pública para fins de preservação desse valor histórico e indenizar você, tirando de você a propriedade, tá? Mas o tombamento em si, ele não é indenizável. E a outra se chama limitação. Na verdade, no plural, limitações, porque elas vão afetar as pessoas de um modo geral. Numa cidade, nós temos regras urbanísticas, nós temos regras de uso e ocupação do solo. Então, numa determinada região não pode fazer prédio muito alto, na outra não pode colocar comércio, na outra deve-se respeitar um espaço mais largo de calçada. E estas restrições aqui, essas limitações, perdão, falei o nome errado aqui, essas limitações, né, essa forma restritiva de limitação, ela também afeta a característica absoluta da sua propriedade. Sabendo dessa dica, dessa divisão aí da característica absoluta e exclusiva, você já faz várias questões de prova. E a outra forma de questão de prova é isso mesmo, de fazer você confundir uma modalidade com a outra. Então, fechando o nosso teoria, o primeiro ponto é dividir as supressivas das restritivas. Supressivas vão ser sempre as desapropriações, podendo ser a desapropriação comum, ela está lá no artigo 5º da Constituição, pode ser a sancionatória urbana, que está no artigo 182 da Constituição, pode ser a reforma agrária, que está no artigo 184 da nossa Constituição, e pode ser a confisco, que está no 243 da Constituição Federal, tá? As demais formas você encontra por vezes no artigo 5º, mas não precisa de falar de que artigo que ela é, porque você não tem que fazer distinção de espécies dentro dela. Reparando aqui então que para servidão e ocupação, a diferença básica é a transitoriedade da ocupação temporária. A requisição tem uma característica muito específica, que é o iminente perigo público. O tombamento, a preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural, né? E nas limitações, essas regras de caráter geral que afetam a sociedade como um todo. Bom, essa então é só uma introdução de intervenção do Estado da propriedade, não cai em quase concurso algum, de nível médio principalmente não cai, e quando cai no nível superior cai tão pesado que demanda mais estudos. Mas se você tem dúvidas com relação a essa matéria, pode me mandar um WhatsApp no 319-7166-2709, que eu auxilio nos seus estudos, tá? Bom, importante lembrar que no WhatsApp tem alguns alunos falando assim, professora, eu não estou recebendo a sua lista de audioaulas gratuitas, um projeto super bacana, mas não está chegando para mim. Lista de transmissão só chega quando você adiciona a pessoa, salva o contato lá no seu celular. Se não tiver salvo, você não vai receber mesmo a lista de transmissão e eu não vou saber, porque são lá mais de 3.000 alunos. Como é que eu vou conferir um por um para ver, ó, esse abriu, esse leu, esse não leu, tá? Então, se você está inscrito nas audiodicas, não está recebendo, pode, por favor, me dar um oi no WhatsApp assim, prof, olha aí agora se está dando certo, porque provavelmente seja essa falta de salvar no seu celular o contato do WhatsApp, tá bem? Vou repetir ele aqui, ó. Aliás, vou colocar ele aqui para você, ó. 319-7166-2709. A gente se encontra por lá também. Um beijo e até mais.